o SUS em si é parecido nos princípios com o modelo de saúde universal do Reino Unido, mas eu digo que o nosso sistema é mais parecido com o americano, em que o sistema privado é maior e o sistema público é menor, embora o americano público seja muito menor do que o SUS, então a comparação não é perfeita, mas eu acho que a gente está mais próximo desse sistema híbrido americano do que do sistema inglês, que é quase que totalmente público. Olá, o Canal 1 Brasil recebe para uma entrevista o professor Otávio Ferraz, que é diretor do Transnational Law Institute, do King's College em Londres e também professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Otávio, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente convidou você para conversar porque temos vários problemas no Brasil. Um deles, que certamente está no centro de todos os debates que a gente faz sobre o desenvolvimento no Brasil, é a saúde. E teu estudo, tua pesquisa, teu trabalho tem levantado uma questão relevante que está virando que pode ser uma bomba relógio, que o Brasil tem que desarmar rapidamente, que é a gestão da saúde no Brasil e especialmente a judicialização da gestão da saúde no Brasil. Então, vamos querer saber bastante disso, mas para começar, eu acho que eu quero te explorar para entender como é que você vê hoje esse tema sendo tratado e do ponto de vista da forma ou dos modelos de gestão de saúde que tem aí fora, quer dizer, como é que o Brasil se posiciona no que está acontecendo no resto do mundo com relação a modelos de gestão da saúde, até porque, só fazendo um parênteses comprido aqui, a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que talvez seja o maior programa de universalização de saúde que há no mundo, então nós já somos uma referência para um tratamento diferenciado. Então, o modelo de saúde brasileiro, ele é híbrido. Ele tem o sistema público, que é o SUS, que está estabelecido na Constituição de 1988 e que dá, em tese, acesso universal e igualitário à população inteira a serviços de saúde. Na época da Constituição de 88, tinha gente que queria que esse fosse um modelo único e que a saúde privada e de planos de saúde não continuasse a existir, que ela fosse superada por esse modelo. Isso não aconteceu, teve uma batalha muito interessante ali na Constituinte e num dos artigos da Constituição ficou estabelecido que a saúde está aberta à iniciativa privada. Então, o que aconteceu desde então? Nosso modelo é híbrido e a saúde privada se desenvolveu tanto ou mais do que o sistema público. Então, além do SUS, que é acessível a todos sem pagamento, né, tem a saúde privada, que a maioria das pessoas acessam via um seguro-saúde e pouquíssimas pagam do bolso, vamos dizer assim. Mas um sistema que, pela Constituição, deveria ser complementar, que é o privado, acabou virando maior em termos de gastos do que o público. Então, hoje, o Brasil gasta mais ou menos 8% do PIB em saúde, e menos da metade disso é investimento em saúde pública. Então, 50 e poucos por cento é saúde privada, 40 e poucos por cento é saúde pública. No Reino Unido, por exemplo, onde eu moro, é o contrário. 93% da saúde lá é pública e só 7% das pessoas têm seguro privado de saúde. Então, o nosso modelo, que foi inspirado em grande parte no modelo inglês, acabou virando muito diferente. Então, o SUS em si é parecido nos princípios com o modelo de saúde universal do Reino Unido, mas eu digo nas minhas publicações que o nosso sistema é mais parecido com o americano, em que o sistema privado é maior e o sistema público é menor, embora o americano público seja muito menor do que o SUS. Então, a comparação não é perfeita, mas eu acho que a gente está mais próximo desse sistema híbrido americano do que do sistema inglês, que é quase que totalmente público. Eu queria saber de você que análise você faz desse movimento, porque provavelmente ele tem alguma correlação com a qualidade do serviço, da prestação do serviço de saúde no Brasil, que é ruim. A gente tem problemas de fundamento como não ter saneamento básico, que prejudica várias políticas de prevenção.
E temos aí uma classe média que estava ávida por consumo de serviço e talvez o setor privado tenha enxergado nisso um mercado a ser explorado. É mais ou menos a mistura, um pouquinho de cada um? Eu acho que um dos grandes fatores que fizeram acontecer essa divisão, que é bastante forte, né, aqui no Brasil, tem gente até que chama de segregação, né, que não aconteceu só na saúde, aconteceu na educação também, por exemplo, é que com a universalização dessas duas áreas, depois da Constituição de 88, sem a contrapartida dos recursos necessários para levar qualidade a esses serviços, tanto educação como saúde, a classe média fugiu, né? Então você vê isso, é bem claro, né, nos dados. No mapeamento ali Exato. no diagnóstico. A geração do meu pai, por exemplo, ela foi em escola pública e usava o serviço de saúde do INAMPS, que eram públicos também. Com a universalização, as pessoas que tinham condições acabaram migrando tanto para a educação privada como para a saúde privada, e o Estado mesmo acabou incentivando isso, dando deduções de imposto de renda para quem usa esse serviço. Então, como a gente sabe, quando você faz o imposto de renda ali, você pode deduzir sem limites, que é uma crítica que se faz também atualmente. Está sendo revista por uma reforma tributária que a gente pode repassar. Mas hoje você pode deduzir 100% das despesas que você faz com saúde privada, e com a educação tem um limite ali, mas também não é um limite muito baixo. Então existe essa divisão que em parte é por conta da qualidade dos serviços de saúde, e em parte ela é incentivada pelo próprio Estado e pelo sistema, que não investe o suficiente nos serviços públicos e dá deduções para quem quiser sair desses serviços. Pois é, a gente cresceu desse tanto, né, na saúde privada, mas isso não significa que o custo para o Estado diminuiu, pelo contrário. E o motivo da gente querer lhe ouvir é especialmente um dos custos que tem crescido bastante, que é a chamada judicialização do sistema de saúde brasileiro. Vamos explicar primeiro para quem está vendo a gente o que é a judicialização da saúde. Então, a judicialização são ações judiciais que as pessoas entram no judiciário para pleitear algum tipo de serviço de saúde. E ela que vai ser pago pelo Estado? É contra o Estado. A judicialização existe a pública e a privada, né? A pública é contra o Estado, contra o SUS, e a privada é contra os planos de saúde. Qual é maior hoje? As duas são grandes, são enormes? As duas são enormes, e a privada parece, segundo dados do INSPER, num relatório recente que foi feito em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a privada em alguns estados é bem maior ainda do que a pública. Então a judicialização são ações judiciais que as pessoas usam para tentar obter algum serviço de saúde, seja do Estado, seja do plano de saúde. Ambas são fundamentadas no direito à saúde que está na Constituição, no artigo 196. Na pública, esse argumento tem sucesso quase 100% das vezes, porque é um consenso que o Estado tem que prover saúde com base no direito à saúde. Na privada, tem questões mais contratuais, se a cobertura do contrato ela inclui aquele medicamento ou não. Então, na pública, que é a qual eu estudo com mais profundidade, o êxito das pessoas é quase 100%. Entrou, levou. Entrou, ganhou. E isso, na minha opinião, é uma das causas do porquê a judicialização cresceu tanto no Brasil e hoje atingiu entre 100 a 200 mil casos por ano, o que lá fora é chocante, né? Na Inglaterra existe judicialização da saúde também contra o NHS, que é o National Health Service, o sistema deles, mas perde quase sempre, porque os juízes dizem, não, o sistema de saúde é que tem que definir o que deve ser dado, e isso não incentiva outras pessoas a entrarem. Então, acho que se a gente for contar o número de casos na Inglaterra, devem ter uns 20. Aqui no Brasil, de 100 a 200 mil. Quando eu digo isso lá, eles, nossa, de 100 a 200 mil casos, o que está acontecendo, né? Esse estudo do INSPER que você citou aqui, eu li, e é impressionante, quando a gente olha os gráficos, a curva da judicialização que aconteceu nesses últimos anos, assim, é quase que uma explosão desses casos. Aconteceu alguma coisa específica nesses últimos anos que tenha promovido, que tenha provocado essa explosão da judicialização nos últimos anos? Algum caso, alguma doença específica, algum caso específico? Então, isso é uma questão super interessante que é difícil de responder, mas eu fiz um estudo de 30 anos da judicialização no Brasil e eu percebi que nos 10 primeiros anos depois da Constituição,
não tinha muita judicialização. E é a partir dos últimos 20 anos que ela começa a acelerar, e aí há essa explosão que você mencionou, ali no começo, a metade dos anos 2000. Eu queria entender o porquê que aconteceu isso. Uma das minhas hipóteses é uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Nos primeiros 10 anos, aquela norma lá de a saúde é direito de todos, do artigo 196, ela era entendida como uma norma que se chama, na técnica jurídica, de programática. O que é uma norma programática? É uma norma que é direcionada ao Legislativo e ao Executivo que estabelece um objetivo. Olha, precisa dar saúde para a população, mas não é uma norma que gera um direito subjetivo, um direito individual da pessoa de entrar na justiça para pedir aquilo. Então, nos 10 primeiros anos, você vê muita negativa, como acontece hoje na Inglaterra ainda, dizendo, não, isso aí é o Estado, os poderes políticos do Estado, legislativo e executivo, que tem que decidir, não é uma questão judicial. Que é uma coisa que acontece na judicialização das políticas públicas em geral, ou na judicialização em geral. Tem muita coisa que o judiciário, até muito pouco tempo atrás, entendia que não era questão para o judiciário determinar, né? Que tem a separação de poderes, cada poder tem a sua competência. Mas houve no mundo inteiro um crescimento enorme do poder do judiciário que ele mesmo se autoconfere de interferir em tudo. Nas relações. Isso é o que chama de judicialização, e nas políticas públicas isso foi muito claro, e na saúde não foi exceção. Então, na virada ali dos 90 para os 2000, tem uma decisão paradigmática no Supremo Tribunal Federal, de um caso de AIDS, HIV, em que a jurisprudência muda. O Celso de Mello, que foi o relator dessa decisão, ele diz, olha, direito à saúde não é uma norma programática sem efetividade. A Constituição não é só um programa de objetivos que o Estado pode cumprir ou não. Ele tem que cumprir e o Judiciário vai implementar isso como se fosse um direito qualquer, né? Um direito básico com efetividade. Aí aquilo, na minha opinião, e isso há uma correlação do crescimento com essa decisão, é sem dúvida um dos fatos, na minha opinião, que fizeram a judicialização crescer. E o outro fator que eu acho que também é importante é o crescimento da indústria tecnológica, farmacêutica, de medicamentos, que cada vez mais traz ao mercado novas tecnologias que as pessoas querem, né? Então, essa combinação, um judiciário muito amigável com cada vez mais produtos disponíveis no mercado, geram uma demanda que as pessoas tentam satisfazer no judiciário. Olhando, mesmo que seja um diagnóstico por cima, é possível diferenciar o que é realmente justo, o que é fraude, o que é abuso? Dá para ter essa fotografia, essa separação, para a gente entender, assim, especialmente a motivação, por que princípio o brasileiro tem ido buscar isso? Não, isso é uma questão que talvez seja mais polêmica no âmbito da judicialização e de quem estuda a judicialização e discute a judicialização. Então tem essa distinção que às vezes se faz da judicialização boa e da judicialização ruim. E aí tem muita gente que acha que a judicialização é quase sempre boa e outros que acham que ela é quase sempre ruim, mas os critérios para avaliar se a judicialização é boa ou ruim não são muito claros. Eu também, nesses estudos que eu fiz sobre o tema, eu tentei definir alguns critérios para poder exatamente responder essa pergunta, né? O que eu não acho que a judicialização, apesar de ser um crítico da judicialização, eu não acho que a judicialização ela é boa ou ruim em si. Depende da judicialização. Então, a judicialização boa é aquela que demanda medicamentos, serviços que o sistema público deveria dar ao cidadão. A judicialização ruim Tinha nem que esperar um cidadão pedir isso, aquilo. Já deveria estar lá já deveria estar no lá. sistema. E a judicialização ruim é a que pede coisas que não deveriam estar lá e que nem em outros países do mundo que têm sistemas muito mais desenvolvidos, esses serviços e medicamentos são concedidos. Por exemplo, medicamentos experimentais, que nós não temos ainda a comprovação de que ele efetivamente funciona, é seguro,
Um caso muito paradigmático aqui no Brasil foi o caso da chamada pílula do câncer, Sim. da fosfoetalonamina, que foi concedida em milhares de casos e depois descobriu-se que ela não tinha efetividade nenhuma. Então isso é um custo para o sistema de saúde. Foi jogado fora. Que não deveria ocorrer. Num sistema da Inglaterra, por exemplo, isso nunca aconteceria, né? E aqui acontece porque o juiz dá, não é porque o sistema dá, é o juiz que dá. Outro caso paradigmático, cirurgia ocular em Cuba, que deram muitos casos aqui também. O Conselho Federal de Oftalmologia fez uma análise e chegou à conclusão de que aquela cirurgia não tinha efeitos positivos, mas o judiciário dava com base numa prescrição médica, como se o médico individual ele se sobrepusesse à decisão do sistema, das instituições. Então é uma questão de deixar as instituições que foram criadas para fazer aquilo funcionarem, né? E o judiciário interfere muito sem critério, né? Então isso é uma parte da judicialização negativa. Agora, se o cidadão vai ali aqui na farmácia do SUS pedir uma droga básica e não tem, eu acho que a judicialização é positiva. O judiciário ele pode cumprir esse papel. É justificável, né? Justificável. No mínimo justificável. Agora, quem será que vai mais à justiça para fazer esses pedidos? É esse cidadão que chega lá no posto de saúde e não encontra aquela medicação básica? Ou esse que quer a pílula do câncer? Ou esse que quer uma coisa que o sistema não deveria dar. Então essa é a polêmica que hoje existe no campo da judicialização e que eu procuro responder com dados empíricos, analisando o número de ações em cada estado, que medicamentos, que serviços são concedidos nessas ações, qual é o perfil socioeconômico da pessoa que está indo demandar. Então, acho que dá para a gente chegar, não a uma conclusão definitiva, como você falou, mas a um perfil da judicialização, o que eu chamo de modelo brasileiro de judicialização, para depois comparar isso com outros modelos melhores e tentar melhorar. Você sabe, Otávio, que a gente tem vindo aí nos últimos anos, 2, 3 anos, se deparando com uma transparência até cruel da situação do setor público brasileiro, né? Falo do ponto de vista não só da gestão, mas também das finanças, da capacidade do Estado de bancar seus serviços e atender a população, se bancar, né? E a gente aprendeu com esse mapeamento e com essas descobertas, né, que existe um gasto e que existe um custo dependendo da qualidade desse gasto. E o que você está colocando aqui para a gente é que há um gasto que certamente não tem sido suficiente, senão não haveria o crescimento do setor privado na área da saúde, mas que ainda assim há um gasto considerável, né? Pensando no tamanho do SUS, que é a segunda maior rubrica do orçamento público no Brasil, só perde para a Previdência. E o que você está nos mostrando agora com a questão da judicialização é que a fonte de custos, ela não para de crescer, que é uma coisa que realmente tem assustado bastante. Quanto está nos custando ter uma política pública que está tão mal aplicada, ter um gasto público que está tão mal aplicado? Qual é a noção desse custo e como lidar com ele? A saúde é uma área em que os custos são crescentes e todos os economistas da saúde demonstram isso, que a inflação na área da saúde é sempre maior do que a inflação geral. E o que gera isso? São tecnologias novas que chegam ao mercado o tempo todo e que houve um custo de desenvolvimento daquela tecnologia que as empresas querem recuperar com preços altos. Existe a questão das patentes, que dá 20 anos para uma empresa que desenvolve um medicamento que é considerado inovador cobrar o que ela quiser em relação àquele medicamento. Então, a saúde é um problema, é uma bomba relógio, acho que você me falou isso aí no início da entrevista. Tem um outro problema que aumenta muitos custos, que é o envelhecimento da população. Isso acontece no mundo inteiro e o Brasil, ele está num ritmo muito acelerado de envelhecimento. A gente vai chegar no envelhecimento das populações dos países europeus, que é onde esse problema é mais grave, muito mais rápido do que eles chegaram. E sem ter desenvolvido economicamente o suficiente para fazer face a esses gastos que aumentam e que na saúde são muito expressivos. Então tem esse problema, tem o problema do subinvestimento na saúde no Brasil. A gente investe hoje 4% do PIB em saúde pública e mais 4% em saúde privada. Então no total 8% não estaria
baixo. Só que esses 4% da saúde privada são para atender mais ou menos 25% das pessoas, 1/4 da população que tem seguro privado. Então, os outros 4% tem que atender os 75% da população ou mais, porque quem tem seguro privado também usa o SUS para várias coisas, vacinação, etc. Então, dá para ver que 4% do PIB é muito baixo, né? Os países que têm um sistema melhor e que também estão sofrendo esses problemas de custos, como a Inglaterra, a Alemanha, gastam entre 8%, 9% e 10% do PIB na saúde pública. Nossos vizinhos aqui da América Latina, que tem um nível de desenvolvimento econômico parecido com o nosso, que eu acho que é o melhor comparador, que é a Costa Rica, eles gastam 7% em saúde pública. Então, 4% é realmente muito baixo. Não dá para dar um sistema de saúde adequado com 4%. Aí, em cima disso vem a judicialização, que hoje está gerando mais ou menos 7 a 10 bilhões por ano de gastos. Se esses gastos fossem em coisas que o sistema deveria dar, se fosse a judicialização boa, não teria tanto problema. Agora, como... É que esse gasto da judicialização boa, ele, na verdade, deveria ser o gasto na educação e não na judicialização, né? É certamente aquilo que o governo não deu e que está sendo cobrado porque era dever dele. Exato. Agora, se a judicialização predominante é a judicialização ruim, eu acho que há dados que podem levar a essa conclusão, embora não definitiva, embora não em todos os lugares, a judicialização varia muito de estado para estado, aí é um dinheiro que está sendo retirado do orçamento do sistema de saúde, que já é baixo, como eu falei, 4% do PIB, então está agravando ainda mais a situação, né? Bem, se a gente está te ouvindo, é porque o interesse sobre esse tema aumentou. Se o interesse sobre esse tema aumentou, é porque realmente o debate está crescendo em torno dele, o mapeamento, o diagnóstico, e eu acho que você acabou de nos mostrar isso tudo. Dá para a gente olhar em perspectiva aí, tem algum movimento, tem algum evento, tem alguma motivação para a gente acreditar que isso de alguma forma vai ser endereçado de uma forma mais eficiente? Então, quando eu comecei a estudar esse tema, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, ainda não existia um consenso de que a judicialização é um problema, né? O número de casos não era tão alto como é hoje, já era alto e crescendo, mas não era nesse patamar de 100 a 200 mil ações por ano. Hoje eu acho que já há um consenso de que a judicialização é um problema que precisa ser equacionado. Nenhuma área em que haja centenas de milhares de ações todos os anos na justiça, você pode negar que haja um problema ali, né? Mesmo que fosse tudo judicialização boa, é um problema. A justiça não foi feita para gerir o sistema de saúde no dia a dia, né? Então, que é um problema, há um consenso. O modo de resolver esse problema é que ainda não há um consenso, mas há também uma mudança de paradigma nos últimos 10 anos. Em 2009, teve uma audiência pública da saúde no Supremo Tribunal Federal, chamada pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo, olha, é um problema, a gente precisa discutir esse problema. Foram pessoas de todos os setores envolvidos, secretários estaduais e municipais de saúde, ministros da saúde, juízes, promotores, cidadãos, ONGs de doenças, etc. E chegou-se a um mini consenso ali que não resolveu o problema, tanto que 10 anos depois a judicialização só fez aumentou. Aumentar. Tem outro caso no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgado em outubro agora, que é a chamada repercussão geral dos medicamentos de alto custo, em que os 11 ministros vão sentar de novo e tentar buscar uma solução para a judicialização. Tem muita gente estudando isso, então a massa crítica aumentou muito, eles têm muito mais subsídios hoje para entender e equacionar o problema do que eles tinham antes. E, então, acho que eu tenho um certo otimismo que, se a gente não resolver, pelo menos vai melhorar a judicialização estancar um pouquinho. Depois dessa decisão. Dependendo da decisão, vai estancar menos ou mais, né? Mas eu acho que continuar como está, todo mundo já chegou à conclusão de que não dá. Tem que diminuir esse número enorme de ações de alguma maneira. Otávio Ferraz, obrigada pela conversa, super interessante. Acho que vale, a gente vai te convidar daqui a um tempo para saber como é que andou esse processo, se houve realmente, se conseguimos controlar essa explosão. Obrigada. Será um prazer. Obrigado a você.